Olá, meus colegas. Hoje a gente vai falar sobre uma patologia um tanto quanto controversa no mundo da ciência, que é a doença de Parkinson, ok? Então senta aí, meu caro, porque a aulinha de hoje talvez seja um pouquinho mais longa, ok? A gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa para entender. Primeiro, vamos falar aqui sobre a introdução. Quem é esse carinha aí do lado direito? Esse cara é um inglês, era, na verdade, quando em vida, claro, um inglês médico, paleontólogo, além de outras atividades que o mesmo seguia. O nome dele é James Parkinson. Ele descreveu a doença de Parkinson em 1817. Agora, caia em si que a gente está chegando no ano 2017. A gente está aqui às vésperas do ano novo. Eu estou gravando essa videoaula aqui, é dia 28, uma noite. Então, cara, pensa aí. 2017 menos 1817 dá igual a 200 anos, 2 séculos. São 2 séculos de muita controvérsia, muitas descobertas, porém ainda muitos desafios a gente tem que seguir aí no campo da ciência em referência a essa patologia. Por quê? Falta-nos entender a causa, falta-nos um tratamento efetivo que leve à cura desses indivíduos que sofrem com esse mal, ok? É uma doença muito intrigante, por quê? Porque ela é idiopática, ou seja, o que é uma doença idiopática? É aquela doença que não tem uma causa ainda definida, ok? Quando a gente falar em idiopático, tome cuidado para não confundir com idade, ok? Com faixa etária, mesmo porque ela atinge principalmente idosos, mas não quer dizer que idiopática signifique idade. Coloca isso na sua cabeça se você não é acostumado com essa terminologia. Mas existe a teoria de que a causa dela seja uma junção de fatores ambientais com fatores genéticos. A distribuição é universal, ou seja, não escolhe pessoas de uma certa etnia, de uma certa classe social ou sexo, ok? A prevalência mundial, segundo dados de 2014 da OMS, é de 1% no mundo, enquanto no Brasil, dados ainda não muito, vamos dizer assim, fomentados, mas estima-se que são cerca de 2 mil não, 200 mil pessoas só no Brasil portadores da doença de Parkinson. Então, como eu disse, não sabemos a causa, não temos a cura, mas temos estudos em andamento com células-tronco, segundo o Ministério da Saúde. Mas quando a gente fala em Parkinson e parkinsonismo, a gente está falando da mesma coisa? A gente tem que tomar cuidado, porque a doença de Parkinson não é a mesma coisa que parkinsonismo, ok? Parkinsonismo a gente pode englobar até meio que tudo, assim. Parkinsonismo engloba o Parkinson primário, ou seja, o idiopático, este que a gente está falando de doença de Parkinson, mas nem todos os outros parkinsonismos são a doença de Parkinson. A gente tem o parkinsonismo secundário, temos o Parkinson Plus e temos doenças heredodegenerativas. Mas como assim? É porque assim a gente pode ter várias outras doenças que possam vir atingir lá os núcleos da base ou gânglios da base, como você preferir, atingindo os neurônios dopaminérgicos que vão causar todos os sintomas que você pode ver aí no lado direito da página, ok? No lado direito da tela. Essas doenças vão causar esses mesmos sintomas. São bem parecidos, mas não são exatamente parecidos, ok? Até mesmo a resposta ao medicamento é diferente da doença de Parkinson, digamos, verdadeira, primária, idiopática, ok? Então, quando a gente fala em Parkinsonismo, temos que ter em mente que são outras, pode serem outras doenças
que não tem muita coisa a ver com a doença de Parkinson, mas que causam sintomas semelhantes à doença de Parkinson, ok? Então, quais são os sintomas mais comuns? A gente tem o tremor de repouso nas extremidades, assimétrico. Os parkinsonismos, ou seja, as outras doenças lá que vêm causar sintomas parecidos com Parkinson, esses tremores acabam sendo mais simétricos, ou seja, vamos dizer assim, um lado treme tanto quanto o outro. Minha mão esquerda treme tanto quanto minha mão direita. Temos instabilidade postural, temos rigidez nas articulações, temos lentidão nos movimentos, também chamados de bradicinesia. A bradicinesia é o termo técnico que designa lentidão nos movimentos do corpo. Mas também temos outros sintomas que nada tem a ver com movimentos do corpo, que são a diminuição do olfato, os distúrbios do sono, ou seja, os pacientes com a doença de Parkinson, eles têm uma dificuldade a mais de entrar ali no sono REM. Temos alterações do ritmo intestinal, chegando até a ter depressão também, ok? Alguns desses sintomas, eles chegam mais na fase intermediária para tardia, outras já começam a aparecer na fase inicial, ok? É importante também lembrar que os pacientes com Parkinson, eles já poderiam ter o Parkinson há 10 anos atrás, antes dos sintomas surgirem, antes dos primeiros sintomas surgirem. É uma doença muito insidiosa, ela fica ali em silêncio e vai progredindo também em silêncio. Aí a gente tem uma classe de sintomas que a gente pode classificar em positivos e negativos. Poxa, mas os sintomas do Parkinson não são todos ruins? Então são todos negativos. Não, calma. A gente não está falando de qualidade de sintomas, ok? A gente não está aqui tentando colocar adjetivos nos sintomas. Não, a questão não é essa. É porque esses sintomas positivos e negativos, eles têm um efeito direto ou menos direto no equilíbrio desses indivíduos com doença de Parkinson. Os positivos, eles acarretam bem menos danos no equilíbrio da pessoa. Os positivos são tremor, rigidez e postura flexionada. Agora tenta imaginar um paciente com Parkinson tentando subir uma escada com bradicinesia, que no caso é a lentidão dos movimentos. Aí a gente tem um congelamento dos movimentos e a perda dos reflexos posturais, para você ver como é complicada a coisa, tá entendendo? Então os negativos, eles têm um efeito muito mais perverso, muito mais danoso no equilíbrio. Daí a gente vai começar a entender como é que essa doença ela funciona lá no cérebro, vamos dizer assim. A gente está falando de fisiopatologia da doença. Então, quando a gente fala em doença de Parkinson, a gente lembra de dopamina, lembramos de núcleos da base, lembramos de substância negra, ok? Então, o que acontece é uma despigmentação do sistema dopaminérgico e começaram a perceber que quanto maior essa despigmentação ali da substância negra, menor era a quantidade de dopamina que estava sendo produzida nessa substância negra, nos neurônios dopaminérgicos. E isso atrapalhava, e isso viria a atrapalhar o funcionamento, a circuitaria dos núcleos da base, prejudicando a função motora do córtex cerebral. Ok? Mas que circuitaria é essa? É essa aí, ó, que está na figura do lado direito. Essa coisa linda. Essa coisa pavorosa que tem aí. Eu não entendo nada do que está aí. Quer dizer, eu entendo pouca coisa. Porque existe uma forma mais simples de entender
como essa circuitaria eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas primeiro a gente tem que saber que existe uma via direta. É um circuito só, mas tem duas vias, certo? Tem uma via direta que facilita o movimento e tem uma via indireta que lentifica o movimento. A gente também tem que entender quais são os três principais neurotransmissores que estão envolvidos nessa circuitaria. A gente tem o glutamato e a dopamina, que são os neurotransmissores excitatórios desse sisteminha. E aí a gente tem o GABA, que funciona como um neurotransmissor inibitório desse mesmo sistema, dessas mesmas vias, melhor dizendo. Aí a gente vai entender um pouco em um diagrama bem mais fácil de se entender do que aquela figura, ok? Aqui em marrom claro do lado esquerdo, a gente tem o córtex e tem o tálamo. Nas estruturas em cinza, que eu vou mostrar mais para o lado direito, daqui a pouco, vão estar os núcleos da base, ok? Então, vamos começar lá. O córtex, que está ali muito quietinho no canto dele, ele vai começar a mandar uma informação para o núcleo estriado. Essa informação é excitatória, é um comando excitatório produzido pelo neurotransmissor glutamato, ok? Ao mesmo tempo, a substância negra ela fornece também um potencial excitatório para o núcleo estriado. Só que dessa vez não é o glutamato que está participando aí dessa excitação, ok? É dopamina que tem aí. A substância negra, através dos neurônios dopaminérgicos que tem aí nessa região, eles enviam o comando através da dopamina. Aí o núcleo estriado muito eletrificado, muito excitado lá, o que é que ele faz? Ele manda uma informação para o globo pálido interno, ok? Só que essa informação que ele manda para o globo pálido interno é uma informação inibitória através do GABA, neurotransmissor GABA. Por sua vez, com o globo pálido interno bloqueado, sem funcionar, as informações passam livremente para o tálamo. E do tálamo passa para o córtex. E o movimento sai muito bem, obrigado, sai sadio, um movimento coordenado, vamos dizer assim. Só que aí a gente vai ver a via indireta, que ocorre quando a substância negra começa a falhar, ok? Ela começa a se sobressair. Na verdade, ela está atuando também junto com a via direta, só que elas estão em uma homeostase, elas estão em equilíbrio. Mas aí vamos começar sem muitas delongas. O córtex ele manda uma informação para o núcleo estriado. Essa informação é excitatória através do glutamato, ok? Só que a substância negra não vai estar tão atuante lá. A substância negra, vamos imaginar que ela tenha sumido. Ela está muito pouco ativa. Ela não está excitando direito o núcleo estriado. Dessa forma, a via indireta vai se sobressair. O núcleo estriado ele vai acabar bloqueando, mandando uma informação inibitória para o globo pálido externo. O globo pálido externo, por sua vez, manda uma informação inibitória para o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico, por sua vez, vai acabar deixando com que o globo pálido interno fique excitado além do normal. Então, se o globo pálido ficou excitado além do normal, o que é que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Isso. Se o globo pálido interno ficou excitado a mais do que deveria, o que é que vai acontecer? Não vai passar informação para o tálamo. E, por sua vez, o tálamo não vai mandar
ou vai mandar muito pouca informação para o córtex, o que é que vai acontecer? Um movimento lento, ok? Porque as informações vão passar muito lentas. Tudo bem? Entendido? Se você não entendeu, meu amigo, rebobina essa fita aí e estuda de novo, ok? Só que quando é que o paciente vai começar a sentir os sintomas? Na verdade, ele só começa a ficar mais evidente os sintomas quando cerca de 80% dos neurônios dopaminérgicos perdem a sua função ou morrem, melhor falando. Não é isso? Ou seja, ficam só 20% ali dos neurônios dopaminérgicos tentando segurar a barra de todo esse sisteminha. Meus amigos, aí estão todas as fontes de estudo que eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a parte da descrição do vídeo, ok? Vocês vão poder baixar esses artigos aí quando vocês digitarem o nome deles no Google acadêmico, tudo bem? Talvez os hiperlinks não sirvam. Então, galera, por favor, se inscreve aí no canal, tudo bem? Isso vai me ficar cheio de glutamato, cheio de dopamina, vai me deixar excitado ao ponto de gravar mais novos vídeos. Aí eu vou fazer outro vídeo, aliás já está feito e eu vou postar e vai estar em conjunto aí com esse, falando sobre a atuação da fisioterapia dentro da doença de Parkinson, em pacientes com doença de Parkinson. Então não perde, se inscreve e continua vendo os vídeos e continua vendo os vídeos futuros que eu vou colocar aí, ok? Obrigado pessoal, valeu e tchau!